A China quer mais robôs, mas não quer menos trabalhadores. E esse talvez seja um dos maiores paradoxos econômicos do século XXI. Porque ao mesmo tempo em que o país lidera a corrida global pela automação, ele também precisa evitar uma crise social causada pelo desemprego em massa. Hoje, a China vive um experimento gigantesco, um teste em escala nacional sobre até onde a inteligência artificial pode avançar sem substituir pessoas rápido demais. E, para entender isso, a gente precisa olhar para cidades como Qingdao. Há apenas um ano, Qingdao tinha poucos veículos autônomos circulando pelas ruas. Agora, virou um dos maiores laboratórios urbanos de automação do planeta. A empresa chinesa Neolix já colocou mais de 1.200 vans autônomas em operação na cidade. E a meta é chegar a 4.000 até o fim deste ano. Esses veículos fazem entregas sem motorista. Eles circulam sozinhos, levando mercadorias entre mercados, restaurantes e centros logísticos. E Qingdao não está sozinha. A China inteira está acelerando. No final de 2025, o país já tinha cerca de 33 mil veículos autônomos de entrega em circulação. Os robotáxis também estão crescendo rapidamente. A previsão é que existam 14 mil táxis sem motorista operando até o final de 2026. E segundo estimativas do Goldman Sachs, em apenas 5 anos, mais de 700 mil robotáxis podem estar circulando pelas cidades chinesas. Isso representaria cerca de 12% de todos os serviços de transporte por aplicativo do país. E não para aí. A Meituan, que é uma espécie de super aplicativo chinês, acredita que drones poderão fazer 10% das entregas instantâneas de comida da China. Só no ano passado, foram 60 bilhões de entregas. 60 bilhões, e toda essa transformação parece inevitável. Mas existe um problema. Cada entrega feita por uma máquina é potencialmente uma entrega que deixa de ser feita por uma pessoa. E é aí que surge o grande dilema chinês. Como liderar a revolução da inteligência artificial sem destruir milhões de empregos no caminho? O governo chinês já começou a demonstrar preocupação. Em março, o novo plano econômico de 5 anos do país falou explicitamente sobre a necessidade de evitar riscos de desemprego em larga escala. E, em abril, uma agência reguladora chegou a recomendar que empresas não utilizem inteligência artificial com o objetivo de substituir trabalhadores humanos. Isso é extremamente incomum, porque normalmente governos incentivam a automação justamente para reduzir custos trabalhistas. Mas a China sabe que existe uma linha muito perigosa aqui, porque, diferente de uma fábrica automatizada, motoristas, entregadores e trabalhadores urbanos representam uma massa gigantesca da população economicamente ativa. Só os aplicativos empregam cerca de 22 milhões de pessoas no país. E muitos desses trabalhadores são jovens migrantes, vindos de áreas rurais, pessoas que já enfrentam dificuldades econômicas e que dependem desses trabalhos para sobreviver nas cidades. O desemprego entre jovens na China já é alto. Então, substituir rapidamente esses trabalhadores por máquinas pode gerar tensão social real. E o governo chinês teme isso muito mais do que teme falhas tecnológicas. Aliás, as falhas já começaram a acontecer. Em Wuhan, uma das maiores cidades de testes de robotáxis do mundo, dezenas de carros autônomos da Baidu travaram simultaneamente no meio das ruas. O trânsito entrou em colapso. Passageiros ficaram presos nos veículos. E o governo suspendeu temporariamente novas licenças para robotáxis. Em Qingdao, as vans autônomas também já causaram congestionamentos. Em alguns pontos da cidade, elas simplesmente entopem as vias durante horários de pico. E isso mostra uma coisa importante. A automação ainda está longe de ser perfeita. Mas existe outro detalhe interessante aqui. Nem todos os empregos estão sendo tratados da mesma forma. Os veículos da Neolix, por exemplo, substituem principalmente trabalhadores mais velhos que fazem entregas pesadas usando triciclos pequenos e perigosos. É um trabalho mal remunerado, fisicamente desgastante e que poucos jovens querem assumir. Nesse caso, a automação acaba sendo vista quase como uma necessidade. Mas quando o assunto são motoristas de aplicativo e entregadores urbanos, a situação muda completamente. Porque esses trabalhadores têm algo que governos e empresas respeitam muito: capacidade de organização. Em 2024, motoristas em Wuhan chegaram a protestar contra a expansão dos robotáxis. Depois disso, autoridades locais pediram que a Baidu parasse de divulgar números sobre sua frota autônoma.
Ou seja, a China quer automatizar muito, mas quer fazer isso sem criar uma explosão social no processo. E talvez seja exatamente aqui que esteja o ponto mais importante dessa história. A China não está apenas testando carros autônomos ou drones de entrega. Ela está testando uma pergunta muito maior. Até onde uma sociedade consegue automatizar sua economia sem desmontar a própria estrutura social no processo? Porque empresas como a Meituan já começaram a tentar uma solução intermediária. Em vez de simplesmente substituir trabalhadores, elas tentam transformar parte deles em operadores da nova automação. Entregadores passam a monitorar drones. Motoristas passam a atuar em centros de controle, mas existe uma realidade difícil de escapar. O objetivo econômico da automação sempre foi reduzir a dependência de trabalho humano. Robôs não recebem salário, não entram em greve, não tiram férias, não precisam descansar. E, cedo ou tarde, essa lógica provavelmente também vai prevalecer na China. A grande questão é: quanto tempo uma sociedade consegue equilibrar inovação tecnológica e estabilidade social ao mesmo tempo? Porque o que está acontecendo agora na China pode acabar sendo uma prévia do futuro do mundo inteiro. E talvez essa seja uma das discussões mais importantes das próximas décadas. Não sobre tecnologia, mas sobre o que acontece com as pessoas quando as máquinas finalmente começam a trabalhar melhor do que elas.